Louvado seja Deus por mais essa oportunidade, quando nós temos a alegria de poder compartilhar com você a palavra de Deus com respeito à salvação, com respeito à vida eterna, na expectativa de ajudar a cada um de nós a fortalecer, a criar essas convicções cada vez mais, nós que já temos a certeza, e também trazer uma luz, uma explicação simples, clara dentro das Escrituras, para aqueles que ainda não têm, que tenham, passam a ter essa convicção, essa segurança de vida eterna, na certeza de que vida eterna nós não conseguimos pelo nosso próprio esforço, nós não a mantemos pelo nosso próprio esforço e nós também não a perdemos por causa do nosso esforço ou não. Entender a vida eterna como um plano de Deus, como um projeto da Trindade, a obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que decidiu nos amar, decidiu nos salvar de forma graciosa, bondosa e nos resgatar do império das trevas. Eu tenho dito que muitas pessoas, ainda que dentro da igreja, professas, batizadas, não têm essa certeza, não têm essa segurança da vida eterna, por não compreender as Escrituras, por não entender a justificação pela fé, por não entender a obra graciosa de Cristo na cruz, como aquele que nos substituiu, como aquele que nos justificou, como aquele que nos redimiu, nos resgatou do império das trevas. E eu quero trazer uma palavra simples, à luz das Escrituras, mas com toda a simplicidade, mas com toda a autoridade da Escritura, com todo o poder da Escritura, do Espírito, para criar no seu coração. Se você já tem essa convicção, que você o fortaleça, que você seja fortalecido cada vez mais convicto, mais seguro e mais comprometido, que isso estimule você a se comprometer mais, a entender a grandeza do amor de Deus por você, e você se entregar plenamente à obra dele, ao plano dele, ao projeto dele, numa vida de santificação, de consagração para servi-lo. E você que ainda não tem, que você passe a ter, que essa verdade inunde o seu coração, a sua alma, a sua mente, levando você a ter essa certeza de vida eterna e como demonstração de gratidão, como resposta a Deus, trabalhar para Ele, viver para Ele, servi-lo, e viver uma vida de santidade, de consagração, de modo que toda a sua vida seja uma resposta de gratidão a Deus por tão grande salvação e vida eterna que Ele deu a você em Cristo Jesus. Eu oro por isso, oro por você, oro pela sua família, oro pela nossa igreja, para que Deus nos dê toda essa clareza, todo esse entendimento. Então vamos pensar nos fundamentos para a garantia da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 a 13, diz assim: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não crê, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, observe que a palavra de Deus, ela é o testemunho de Deus para a sua vida. É a própria palavra de Deus que nos dá o fundamento. É a palavra de Deus que nos dá a resposta, a certeza, a garantia da vida eterna. E as expressões aqui, ele diz: aquele que vem somente pela fé no único Filho de Deus, aquele que crê em Cristo, o Filho de Deus, aquele que crê na pessoa de Cristo, quem Ele é, o ser dele, aquele que crê na obra redentora dele, aquele que entende o que foi que esse Deus encarnado fez por ele e que esse Cristo, juntamente com a sua obra redentora, é a provisão de Deus para os nossos pecados, para que nós tenhamos a vida eterna. Então, João está dizendo, este é o testemunho.
Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, ou seja, Cristo é a própria vida eterna. Ele nos deu o seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E ele está dizendo no versículo 13 que ele escreveu essas coisas a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Então vejam bem, a vida eterna ela não é obtida por mérito nosso, ou por mérito meu, ou por mérito seu. A vida eterna ela é recebida como um presente de Deus. Nós olhamos para Deus, nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a cruz de Cristo, nós entendemos como Deus nos amou em Cristo, nós entendemos que esse Cristo é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, como provisão de Deus para nossos pecados, para nos purificar de todo pecado. Nós entendemos que esse Filho de Deus que morreu na cruz como provisão de Deus para os nossos pecados, nós cremos que a obra dele foi suficiente, ele quitou a dívida, ele pagou todos os nossos pecados. E nós olhamos para esse Deus, cremos, olhamos para esse Jesus, cremos, nós olhamos para a sua obra e cremos e confessamos que essa demonstração de amor em Cristo Jesus, que esta obra perfeita e suficiente, me garante a vida eterna. Então é isso que João está dizendo. Crer que ele é o Filho de Deus, crer na sua obra e crer que aquilo ali é o suficiente e foi o suficiente para pagar todo o nosso pecado, toda a nossa dívida, toda a nossa transgressão. Então quando a Bíblia fala de vida eterna, como João 3,16 e João 3,36, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vejam bem, não é só meramente dizer que você crê em Jesus, é você dizer que você crê que Jesus é o Filho de Deus, é você crer que a obra dele foi perfeita, que a obra dele satisfez a exigência da lei de Deus, que a obra dele na cruz satisfez toda a santidade de Deus, que a obra dele na cruz atendeu todas as expectativas da ira divina para satisfação do próprio Deus. Então vejam bem, eu creio nisso, eu creio e confesso que isso é suficiente para a minha vida eterna, para o perdão dos meus pecados. E João 3,36 ele vai dizer, quem crê no Filho, ele tem a vida eterna. Quem rejeita o Filho não tem a vida e sobre ele permanece a ira de Deus. Então vejam bem, ele não somente nos concede a vida eterna, como ele também nos concede o perdão de todos os pecados. Paulo nos ensina isso em Colossenses 1, Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, quando ele fala que Cristo cancelou todo escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. Ele o encravou na cruz, triunfou na cruz, desprezando os principados e potestades. Então vejam bem, Cristo foi levado à cruz, essa obra na qual você precisa crer, a obra redentora de Cristo, ela foi suficiente porque quando Cristo é levado à cruz, Deus derrama a ira dele sobre Cristo, ele derrama a sua justiça sobre Cristo para punir o meu pecado, o seu pecado. E Colossenses 2,3 diz que ele cancelou todo escrito de dívida, ele quitou todo escrito de dívida que era contra nós. Ele diz assim, olha, quando estávamos mortos nas nossas transgressões e na nossa incircuncisão da nossa carne, ele te deu vida juntamente com Cristo, perdoando todas as nossas transgressões. Atos capítulo 10, versículo 46 diz assim, dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe perdão dos pecados. Então vejam bem, é obra de Deus, é graça de Deus. A garantia está no fato de que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que operam a obra da salvação exclusivamente, sozinho, de forma monergista, ou seja, não há cooperação do homem na salvação. Toda a obra da salvação, ela compete ao Pai,
ao Filho e ao Espírito. E Ele nos dá isso de forma graciosa. E nós temos a garantia da vida eterna exatamente porque ela não depende de nós, porque ela não depende das nossas ações, ela não depende das nossas contribuições, ela depende de nós olharmos para o Pai, olharmos para o Filho e para o Espírito e crer plenamente de que aquilo que o Pai fez, amando cada um de nós no Filho, o Filho se entregando na cruz e morrendo em nosso lugar, nos substituindo na cruz, o Espírito aplicando essa verdade ao nosso coração, abrindo a nossa mente, nos regenerando, nos dando um novo coração e nos levando à compreensão e nos concedendo a fé para que nós creiamos de que somos salvos tão somente nele. Essa vida eterna tem a garantia também da liberdade da condenação. Não há mais nenhuma condenação para nós. Romanos 8:1 diz: todo aquele que está em Cristo, todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, que Ele é Salvador, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que se encarnou, que nos substituiu na cruz e que pagou cada uma das nossas dívidas, Romanos 8:1 diz: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. João capítulo 5, versículo 24, ele diz: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Então veja bem, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, não há condenação para ele. Por quê? Porque ele já passou da morte para a vida. Vejam, a garantia está no fato do que Deus fez, do que Cristo fez por nós. Não daquilo que nós vamos fazer para Deus, não daquilo que nós talvez possamos fazer a Deus. Pelo contrário, nós esvaziamos de nós mesmos, entendemos que nada podemos fazer e confiamos tão somente naquilo que Ele fez, na provisão de Deus. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a provisão de Deus. Então, crer e ter a certeza da garantia da vida eterna é descansar na suficiência de Deus, é descansar na suficiência de Cristo, do Espírito, de toda essa obra que eles fizeram por nós, que eles demonstraram como amor, como um ato de misericórdia e de graça. Por isso é que Paulo, escrevendo Romanos 5:1, ele fala de que nós somos declarados justos pela fé nesse Cristo, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos paz porque Deus nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus. Ele pegou os nossos pecados, lançou sobre Cristo, Ele cobrou de Cristo, Cristo pagou, Cristo foi punido e castigado. E agora, quando nós olhamos para essa obra, para essa demonstração do amor do Pai, nós declaramos: eu creio que a tua obra em Cristo me justifica, Pai. Ele diz: eu te declaro justo. Então você tem vida eterna, você tem libertação da condenação do pecado, você está justificado, você tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. E ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Vejam, a garantia, a certeza está fundamentada, ou estão fundamentadas exatamente porque é o Pai, o Filho e o Espírito. Não há participação minha, não há participação sua. Por isso é que é garantia, por isso é que é certo, por isso que é inabalável, por isso que não se perde a salvação, por isso é que ninguém perde salvação pelos nossos próprios atos. A salvação é uma obra exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito. Então que isso console o seu coração, que isso te motive e te estimule a viver para a honra e glória dele. Deus o abençoe, Deus santifique a sua vida e que Deus o use para a glória dele. Um abraço e até mais.